Bem, a gente começa o programa de hoje falando sobre o Feng Shui. E quem está aqui para explicar esta arte chinesa é a consultora de Feng Shui, Cris Alves. Tudo bem? Tudo bem. Cris, confesso que foi um sacrifício falar o Feng Shui. Achava que era Feng Shui. As pessoas têm essa dificuldade, né, de acertar. Normalmente tem. Até quando a gente chega para prestar algum esclarecimento, em muitos momentos a gente tem que acabar falando dessa maneira errônea, né, Feng Shui, mas até para tornar mais acessível e mais tranquilo o compreendimento do que é essa técnica. O que é essa técnica, afinal? O que é essa arte chinesa? O Feng Shui ele é uma arte chinesa milenar, né, que aplica várias técnicas para adquirir a harmonização dos ambientes. E aí podem ser ambiente comercial, né, ou residencial, vai depender. O que significa o termo Feng Shui, sabe isso? Sim, Feng é vento e Shui é água. Então é um movimento da água trazida pelo vento. Esta energia, quando passa, né, do vento passando pela água, quando adentra os ambientes, ela carrega consigo os elementos da natureza, que são a água, o metal, o fogo, a terra e a madeira. E essas energias, depois que entrarem para dentro do ambiente e onde tiverem paredes, teto e piso, elas estão aprisionadas ali dentro. E ali elas podem vir a se combinar. Então, para ter o equilíbrio, segundo o Feng Shui, tem que ter os 5 elementos dentro da residência ou dentro do local de trabalho. Sim, eles vão estar. Sempre vão estar os 5 elementos, tanto na residência Eles existem, mas às vezes não estão em equilíbrio, é isso? Isso. O que pode acontecer é isso. Conforme o ano que a gente está vivendo agora, de 2010, a gente tem energias estas da natureza que estão oportunas, que a gente convém utilizá-las e explorá-las. E existem energias que atualmente, nos dias de hoje, estão muito inoportunas, podendo trazer infortúnios, doenças, prejuízos no geral. Então, a gente tem que saber detectar. Que tipos de energias são essas? As positivas? São energias, porque existe uma situação que a gente coloca que a cada 20 anos, uma dessas energias vai reinar, vai estar mais forte no ar. Então, começou agora no ano de 2004, o período da energia Terra, número 8. Este período vai ir de 2004 até 2024. Então, o que acontece? Se agora, no momento, a energia que está mais forte e ascendente é a Terra, nós temos outras energias que já tiveram esse seu momento de reinado, que a gente fala, e que já passou há muitos anos atrás. Então, são energias que hoje em dia estão muito fracas. Não estão com o poder de estar vibrando muitas situações favoráveis. Cris, tu estás falando em números, é um estudo todo aprofundado, né? O Feng Shui, acertei agora, Feng Shui. As pessoas vão ter curiosidade, óbvio, de colocar certos elementos. A gente está aqui com uma fonte, né? Colocamos no programa uma fonte aqui. Dá para a pessoa aplicar em casa ou ela pode fazer o efeito inverso? Ao invés de equilibrar o ambiente, piorar mais ainda. Tem esse perigo? Tem esse perigo, porque o Feng Shui, ele é uma arte, né, milenar chinesa, que ele tem várias escolas, ou seja, várias linhas de trabalho, né? A gente tem a escola do chapéu negro, que é essa escola que está mais difundida nos dias de hoje, que é a escola que utiliza o baguá, né?
E é uma escola que ela utiliza os princípios fundamentais e básicos do Feng Shui. Só que ela foi adaptada para o Ocidente. A pessoa que criou essa escola, o mestre chinês, ele quis fazer com que ela fosse de fácil aceitação, de fácil entendimento. Então, ele criou um gráfico, que é o Bagua, onde procurou tornar simples a aplicação desse gráfico, sempre alinhando, ora com uma porta de entrada do imóvel, né? E aonde sempre no canto esquerdo, oposto, vai ser o ponto da prosperidade. É como se fosse bem simples, né? Porque o Bagua, o espelho do Bagua tem revistas, tem, né? A pessoa para aplicar na planta baixa da casa, né? Uhum. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Eu, quando comecei, há 11 anos atrás, eu comecei por essa escola, porque era o que estava mais difundido na mídia. Só que chegou uma época, eu não estava mais tendo o retorno que eu almejava com o Feng Shui. Eu não estava desacreditando do estudo, mas não estava tendo o retorno que eu necessitava. Então, eu procurei me aprofundar e aí eu comecei a estudar as escolas tradicionais e clássicas chinesas. Essas escolas, sim, elas são mais precisas, mais aprofundadas, aonde a gente necessita da bússola, né? Então, aqui a gente tem 2 bússolas orientais, chamadas Lopan. Nós temos a bússola ocidental. E aqui é menorzinha. Essa aqui é uma outra bússola ocidental, que inclusive o pessoal que pesca utiliza muito, né? Qualquer uma das bússolas vai fazer o efeito que a gente necessita. Porque, primeiramente, é como eu falei, a gente tem que verificar aonde está a entrada de energia do imóvel, que nem sempre é a porta da frente do imóvel. Isso vai depender de fluxo de veículos, de fluxo de pessoas, de fluxo de ar, de luz. Tudo isso vai ser importante para a análise. Aí a gente vai medir com a bússola o grau que deu de entrada de energia do imóvel. Se ele veio pelo oeste, se está vindo pelo noroeste. De posse do conhecimento do grau que deu na bússola e do ano de construção do imóvel, ou às vezes até de ocupação, se é um imóvel que está há muito tempo fechado, está sendo ocupado agora, nessa época, em cima destes dados, com estes dados, a gente consegue fazer o mapeamento energético no imóvel, utilizando... Isso não é o Bagua. Não é o Bagua. Isso daqui seria um transferidor, né? Ou também até a gente poderia chamar de rosa dos ventos, né? Pois tem as 8 direções da bússola: norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste, né? Então, a gente vai aplicar esse transferidor sobre a planta baixa do imóvel, sobre a planta baixa total do imóvel.